Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam sobre as nossas vidas. Nós glorificamos a Deus porque Ele nos concede mais esta oportunidade para juntos oferecermos a Ele o nosso sacrifício de louvor, nosso culto prestado tão somente ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, sustentador e mantenedor das nossas vidas. Nós gostaríamos de convidá-los para a leitura que faremos na Palavra do Senhor, no Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 10, verso 28. Assim nos diz a Sagrada Escritura neste texto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Oremos. Bendito e eterno Deus, damos-te graças, Pai, porque nos dás esta ocasião, porque nos concedes a oportunidade de estarmos diante do Senhor com toda reverência, com temor e tremor, para adorar-te na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, porque o Senhor tem concedido a cada um de nós a provisão necessária para a subsistência, porque o Senhor tem também alegrado o nosso coração a despeito do contexto, ó Deus, onde encontramos razões para tantas tristezas. Declaramos, Deus, que a nossa esperança é o Senhor. Declaramos, ó Pai, o nosso amor pelo Senhor, reconhecendo que certamente fomos amados primeiro. E agora, Senhor, quando nos concede a bênção desta oportunidade de depararmos com a Sagrada Escritura, de podermos com toda liberdade abrir o livro santo e lê-lo, nós suplicamos, venha, ó Pai, falar ao nosso coração na intervenção do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito. Comunica-nos, ó Deus, a Tua vontade, a Tua verdade, com vistas à exaltação do Teu nome e à edificação das nossas vidas. Concede a cada um de nós a consciência e a convicção de que em Cristo Jesus os nossos pecados já foram apagados, todo o escrito de dívida que havia contra nós já fora retirado. Bendito e louvado seja o Senhor por tão grande bênção e ensina-nos, ó Deus, viver apropriando-nos desta grande bênção, sem desagradar ao Senhor. Dá-nos graça, Deus, para que as nossas vidas possam refletir a Tua vontade. E dá-nos graça, Pai, para que possamos perseverar em ser testemunhas do Senhor num mundo tão distanciado do Teu querer. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Meus diletos, conta-se a história de um povo que habitava numa aldeia localizada num lugar belíssimo, paradisíaco. De um lado, o mar, a praia, a beleza do azul das águas. De outro lado, uma cordilheira de pedras, montanhas muito bonitas. E ainda, de um outro lado, uma floresta de coqueiros. E ali, entre tudo isso, nesse cenário paradisíaco, estava uma pequena aldeia, pequena no número de habitantes, no número de palhoças ou de casas, de moradias, e muito antiga ao mesmo tempo. Uma aldeia que era mais do que centenária. E essa aldeia, a população dessa aldeia vivia uma tradição muito estranha, uma tradição que não foi da cultura daquela gente por toda a sua existência, por toda a sua vida, mas em parte do tempo da existência daquela aldeia, daquele povo. E um dia, um jovem de aproximadamente 20 anos estava na palhoça que morava, na choupana que morava juntamente de seu pai, um homem muito idoso, já viúvo,
pai de outros filhos que já tinham ido embora. Um dia, esse pai, já enfermo, deitado na sua caminha de pau a pique, de varas, forrada com palha, com capim, que servia de colchão, aquele senhor então idoso, enfermo, recebe ali em sua presença esse filho que, voltando de suas atividades, disse: pai, eu estou indo embora, eu preciso cumprir a tradição da nossa gente, vamos cumprir a cultura da nossa gente, do nosso povo, é a minha hora de partir, já reuni minhas poucas coisas e já estou indo embora. E sem mais delongas, despediu-se de seu pai e foi saindo para não permitir que a emoção tomasse conta do coração de seu pai e também do seu próprio coração. E aquele filho então, distanciando-se da sua casa, caminhando pelas areias da praia, sendo observado por seu pai, sequer olhava para trás, para não correr o risco de fraquejar, porque de fato era muito penoso, muito doloroso, tanto para o filho quanto para o pai, essa ruptura, essa separação abrupta para cumprimento de aspecto cultural, para cumprimento de um costume adotado por aquela gente. E o pai então resolve pôr-se a clamar e a chamar pelo seu filho. E ali mesmo do seu leito, aquela choupana, pequena choupana, não tinha porta. Tinha duas forquilhas na entrada que demarcavam o que seria a porta da choupana. E ele então põe-se a gritar da sua cama: meu filho, volte! Meu filho, por favor, volte! Meu filho, me ouça! Por favor, dê atenção à minha voz e volte! E o filho prosseguia na sua caminhada, quando de repente aquele pai então, reunindo as poucas forças que lhe restavam, se colocou de pé e, caminhando até aquilo que seria a porta, encostou naquilo que seria o portal e clamou ao seu filho: meu filho, por favor, volte! E reunindo então, quem sabe, o restante do oxigênio de seus pulmões, naquele momento, ele gritou, ele bradou em alta voz: meu filho, por favor, volte, mas não volte por mim, volte por você. E o filho então, intrigado com a fala do pai, parou onde estava e, jogando na areia as suas poucas coisas, suas poucas roupas, amarradas, quem sabe, num pequeno lençol, lançando então de si esse pouco material que tinha nas mãos, retornou à casa do pai, retornou à sua choupana. E chegando até a presença do pai, disse: pai, o senhor não deveria estar de pé, o senhor está gastando a sua última energia, o senhor se levantou do seu leito de enfermidade, quiçá do seu leito de morte, por nada, colocando-se a gritar, sabendo que eu tenho que cumprir a nossa tradição, eu preciso ir embora. A tradição nos ensina a deixar os pais no momento da sua morte, ou quem sabe pouco antes deles partirem, para que não haja sofrimento. O senhor bem conhece a tradição. Mas eu voltei, pai, não para lhe dar sermão, voltei para entender a sua fala, sua última fala, quando o senhor disse para eu voltar, não pelo senhor que está morrendo, mas por mim, que sou um jovem vigoroso. Eu não entendi e eu quis entender. Voltei para que o senhor pudesse então me explicar por que razão eu deveria voltar pensando em mim, se é o senhor quem precisa. E aquele pai então passou a fazer algumas explicações e disse: meu filho, preste atenção, preste muita atenção no que lhe digo. Nossa gente não era assim no passado. Não havia entre nós tradições malignas. Não havia entre nós essa maldita tradição, onde filhos abandonam seus pais
no momento da vida em que esses pais mais precisam. Essa tradição foi imposta por um ex-líder da nossa tribo, da nossa aldeia, que, sendo muito mau, pensando em si mesmo, instituiu então essa tradição horrível, contrária aos princípios divinos, contrária a tudo que expressa amor a Deus e o amor de Deus por nós. Esse ex-líder da nossa aldeia criou essa norma, estabeleceu essa lei. E de lá para cá, esse maldito pensamento, essa maldita norma, essa maldita tradição vem trazendo grande dificuldade e trazendo uma tribulação enorme aos nossos corações. Essa perpetuação de algo tão ruim como essa tradição vem gerando na vida da nossa aldeia uma gente de coração amargo, uma gente sem alegria, já imaginando esse momento, num dado tempo da sua vida. Mas, meu filho, eu queria lançar um desafio a você. Eu queria te fazer uma proposta. Eu queria te pedir para você ter a ousadia de reescrever a história da nossa gente, a história da nossa aldeia, a história da nossa tribo. Eu queria propor a você, e de fato gostaria de desafiá-lo a fazer uma mudança significativa na vida do nosso povo, deixando de cumprir essa tradição, quebrando essa tradição maligna, malévola, diabólica e infernal. Gostaria de convidá-lo e desafiá-lo a permanecer com o seu pai, a permanecer comigo, a me auxiliar no meu último tempo de vida. Gostaria de te desafiar, meu filho, a expressar amor por Deus, voltando a cumprir princípios divinos e não princípios malignos, carnais, estabelecidos por homens distanciados de Deus. Gostaria de fato que você ficasse e me ajudasse, mas quando disse que você deveria voltar por você e não por mim, meu filho, é pelo seguinte: é que hoje quem é abandonado e quem fica sozinho para morrer à míngua e na mais extrema dificuldade sou eu. Mas se você não mudar essa circunstância, amanhã será você. Amanhã será você. Você tem a oportunidade de viver cumprindo princípios que Deus estabelece, ou continuar pautando a vida naquilo que o homem cria contra a vontade de Deus. Meus amados irmãos, o mundo no qual vivemos é um mundo assim, de tradições malignas, de diretrizes que apontam caminhos que Deus nunca apontou para nós. Muitas vezes o mundo cria diretrizes e normas dessa natureza. O mundo no qual estamos, o mundo do nosso tempo, meus amados irmãos, é um mundo que acostumou-se, é um mundo que de propósito e deliberadamente tem quebrado princípios e invertido valores. A geração atual, o povo do nosso tempo, tem procedido assim, se distanciando cada vez mais de Deus. A gente do nosso tempo, meus amados, tem desrespeitado as instituições, via de regra, aquelas que, abaixo de Deus, dão sustentação por serem colunas, pilares da vida social. Mas a presente geração tem destruído as instituições e, infelizmente, na contramão de tudo que é bom, de tudo que é respeitável, tem institucionalizado a mentira, a violência, a corrupção. É o mundo do nosso tempo, infelizmente.
O texto que nós lemos, o versículo 28 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, está inserido num contexto onde Jesus escolhe os 12 apóstolos. E nesse mesmo contexto, Jesus fala ao coração daqueles 12 homens chamados por ele para um ministério específico, acerca de tudo quanto eles deveriam saber para o exercício desse trabalho. Jesus traz alguns ensinos, Jesus fala a eles de como eles deveriam proceder, Jesus fala acerca das dificuldades que enfrentariam nesta vida, Jesus também diz a eles acerca das recompensas que teriam, Jesus traz palavras de estímulo ao coração daqueles homens. Esse é o contexto. E o versículo que nós lemos, versículo 28 do capítulo 10, que vou reler, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É o ensino de Jesus, mais especificamente no contexto dos estímulos que ele está trazendo aos seus 12 apóstolos, aos seus escolhidos para o colegiado apostólico. Jesus certamente se dirige a eles e profere palavras de ânimo ao seu coração. E com base nesse texto, nós gostaríamos de estar falando, neste momento, sobre as motivações para perseverar na fé. Nós precisamos saber que há motivações, mesmo em meio às adversidades desta vida e deste mundo, as intempéries experimentadas por nós, mesmo nesse ambiente hostil, onde o cristianismo é rejeitado, é afrontado, onde o próprio Deus é negado por muitos, onde a sua palavra é tripudiada, onde se zomba do Salvador sem nenhum pudor, onde palavras são proferidas, são ditas com veemência contra a autoridade maior do Filho de Deus. Mesmo neste mundo, nós ainda temos motivações para perseverar na fé. E é exatamente sobre essas motivações que eu gostaria de falar aos meus amados neste momento. E a primeira motivação para perseverar na fé, à luz do versículo 28 do capítulo 10 de Mateus, é o encorajamento vindo de Jesus. Jesus se dirige a seus discípulos e os encoraja. Se nós observarmos o início do verso 28, o texto diz: não temais. Quem registra é Mateus, mas quem fala é Jesus. Não temais. É um imperativo do Senhor, é uma ordem de Jesus a seus discípulos. Vocês não devem ter medo, vocês não precisam temer. Eu vos ordeno, não temais, não temais. Meus amados, certamente Jesus é quem encoraja. Jesus não traz um recado de uma autoridade humana qualquer. Jesus não leu isso em algum lugar e agora está trazendo como frase de efeito para motivar, humanamente falando, o coração dos seus discípulos. Jesus está falando como Deus Filho aos seus discípulos, aos 12, não temais. Ele pessoalmente, que está instruindo aqueles a quem escolheu para o ministério da palavra, está agora dizendo a eles: vocês não precisam temer. Já falei a vocês a respeito de muitas coisas, a respeito das perseguições que virão, das dificuldades que vocês enfrentarão, mas eu vos digo, não temais, não precisam ter medo. Irmãos, nós precisamos entender que não estamos sozinhos. Os discípulos de Jesus precisavam saber que não estariam sozinhos. E nós, de fato, temos ouvido a voz do Senhor que ecoa desde aquele tempo e alcança também os nossos ouvidos, e alcança a nossa mente e desce para o nosso coração e promove transformação verdadeira em nós para suportarmos os dias que são maus. E nós ouvimos a voz do Senhor que diz: não temais.
Mas nós ouvimos mais, ouvimos a voz de Jesus, que diz também, segundo o relato do próprio Mateus, no capítulo 28, no verso 20, a segunda metade do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É promessa do Senhor. Por que temer se Ele anda comigo? Por que temer se jamais estou sozinho? Por que temer se na minha companhia caminha aquele que também disse, segundo o relato de João, no capítulo 16 de seu Evangelho, na parte B do verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que temer? Aquele que venceu o mundo anda conosco, está ao nosso lado, está presente em nossa vida, habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Não temais, não temais, é palavra de Jesus à sua igreja, é palavra de nosso Senhor ao seu povo, é motivação para que o povo de Deus persevere na fé, a despeito de tudo que o mundo apregoa, de tudo o que o mundo ensina, a despeito de termos muitas vezes de andar na contramão da história e na contramão do mundo. Ainda assim, a voz de Jesus nos diz: não temais, não temais. Jesus é quem nos encoraja, não é outro, é o Senhor da igreja, o Senhor da história, o Senhor do universo. Ele é quem nos encoraja pessoalmente, através do seu Espírito Santo, que habita no coração dos seus servos. Em segundo lugar, meus amados, uma segunda motivação para perseverarmos na fé é a informação de Jesus sobre os homens. Jesus não apenas encoraja os seus discípulos, mas ele traz uma informação precisa acerca dos homens, para que os seus discípulos soubessem qual era de fato a realidade em meio à qual estavam e estariam daquele momento em diante, para cumprir o papel para o qual o Senhor os estava chamando, o mistério para o qual estavam sendo designados. Certamente Jesus traz essa informação sobre os homens que é muito preciosa, que seus discípulos precisavam saber, mas que sua igreja, na atualidade, também precisa conhecer para se situar e para pautar as suas decisões e os seus passos. Queridos, continuando a leitura desse verso 28 do capítulo 10 de Mateus, a palavra do Senhor diz: matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus está falando a seus discípulos a respeito dos homens que os perseguiriam, a respeito das autoridades que eles enfrentariam, tanto no contexto do Império Romano, quanto no contexto judaico. As autoridades ligadas ao judaísmo, ligadas à sua religiosidade. Queridos, seus discípulos precisavam saber que mesmo tendo de enfrentar a dureza do coração dos homens, poderiam prosseguir, perseverando na fé e cumprindo cabalmente aquilo para o que estavam sendo chamados. Poderiam e deveriam viver a vida cristã autêntica, mesmo tendo de resistir aos homens, porque os homens não têm uma resistência absoluta, os homens não têm uma autoridade plena, os homens não têm um poder pleno, imensurável. Os homens, na verdade, Jesus está deixando claro aos seus discípulos, os homens têm uma autoridade e um poder restritos. Eles podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma, não podem matar a alma. Os homens, todos quantos pudessem se levantar contra o cristianismo, contra a igreja de Cristo, contra os discípulos de Jesus, todos quantos pudessem e puderem ainda se levantar contra a igreja do Senhor, jamais poderão prevalecer, porque a sua autoridade, primeiro, é delegada, o seu poder é delegado, é concedido por Deus, e tem limites, os homens não são tornados deuses, recebem poder com restrição, autoridades com restrição, para cumprimento de um papel ou de funções
que muitas vezes deixam de cumprir, em benefício do seu povo e em benefício de si mesmos. Meus amados, Jesus deixa claro aos seus discípulos que não precisam temer aos homens, especialmente não precisam temer àqueles que, recebendo poder e autoridade da parte de Deus, depois venham fazer oposição a esse Deus. Depois vem se levantar contra Deus, através das suas práticas, através de seus decretos. A igreja do Senhor não precisa temer, não pode deixar de respeitar, não pode deixar de cumprir também o seu papel, a igreja do Senhor, respeitando as autoridades instituídas por Deus. Mas não precisam temer a essas autoridades acima de Deus. A palavra de Deus vem antes. A lei de Deus está acima de qualquer lei criada pelos homens. A lei promulgada por Deus tem maior valia e sobrepuja a qualquer lei promulgada por quem quer que seja, no nosso país ou em qualquer outra nação, em toda a terra ou mesmo em todo o universo. Nada pode se opor a Deus, nada pode querer se comparar, se igualar a Deus e jamais tentar sobrepujar ao nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, como igreja, estejamos atentos às autoridades instituídas pelo próprio Deus, mas especialmente tenhamos o cuidado de viver de maneira que Deus esteja sendo satisfeito, ainda que tenhamos de andar na contramão da história, a bem das nossas vidas, nesta existência e na eternidade. Irmãos, em terceiro lugar, ou uma terceira motivação para perseverar na fé, à luz do texto lido, é a orientação de Jesus sobre a relação com Deus. Jesus trouxe uma palavra de encorajamento a seus discípulos, Jesus trouxe uma informação sobre os homens, mas Jesus também oferece a seus discípulos a orientação necessária acerca do relacionamento que deveriam desenvolver com o seu Criador, com o seu Deus, com o Pai. E continuando então a leitura, diz a palavra: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Precisamos temer a Deus. A palavra do Senhor nos ensina isso precisamente. Deus deve ser temido. Ninguém precisa ter medo de Deus, exceto, é óbvio, aqueles que contrariam deliberadamente, de maneira proposital a Deus, dizendo abertamente que não creem na existência de Deus, zombando de Deus e realizando obras dessa natureza. Esses devem temer, porque o único Deus que existe, Ele pode matar o corpo e pode matar a alma, Ele pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mas, sobretudo, temer a Deus é antes respeitá-lo, reverenciá-lo, tratar ao Senhor no relacionamento que nós temos com Ele, tratar então a esse Senhor com a dignidade devida, sabendo quem é Deus. Deus é a majestade das majestades, Deus é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Criador de todas as coisas, é aquele que certamente chamará um por um no juízo. Ninguém poderá escapar da presença de Deus, ninguém poderá fugir da presença de Deus. Para onde ausentar da face de Deus? O que fazer para esconder de Deus? Não há como esconder das vistas de Deus, pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, meus amados, nós precisamos aprender que temer a Deus é devido a todo aquele que conhece a verdade, é devido a todo aquele que não conhece a verdade, é devido a toda a terra. Precisamos temer aquele que criou a terra, precisamos temer, antes que aos homens, a esse Deus Todo-Poderoso,
justo, mas bondoso, que estende a destra em nossa direção, que nos sustenta, que expressa amor, tendo enviado seu Filho para pagar o alto custo, o alto preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Precisamos temer a esse Deus, amar a esse Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo, viver uma vida digna aos seus olhos, viver como de fato amamos, viver demonstrando que nesse relacionamento com o Senhor entendemos qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. Viver nessa existência, neste planeta, propagando esta verdade. Deus tem um lugar nas nossas vidas. Deus precisa ser respeitado, reverenciado, honrado, exaltado, glorificado, muito mais do que pelos nossos lábios, por uma vida prática da parte de cada um de nós, especialmente da parte daqueles que já o conhecem através da sua palavra. Queridos, temer a Deus nos faz guardar os seus princípios. O temor do Senhor nos leva a viver uma vida que expressa o valor e a importância que damos aos seus princípios, aos seus mandamentos, às suas normas, às suas diretrizes. Quem teme a Deus não quebra princípios. Quem teme a Deus não inverte valores. Quem teme a Deus não desrespeita as instituições. Quem teme a Deus não pode institucionalizar na sua vida, no contexto da sua existência, a mentira, a violência, a corrupção, tão presentes nos nossos dias e no nosso tempo. Quem teme a Deus tem uma vida diferente. Quem teme a Deus anda na contramão da história. Quem teme a Deus não aceita suborno. Quem teme a Deus não deixa de educar os filhos no temor do Senhor. Quem teme a Deus não desiste da família, porque a família é a primeira instituição que Deus criou. Desrespeita a Deus quem não honra a família, quem não preserva a família. Quem teme a Deus dá ouvidos à sua voz diuturnamente. Quem teme a Deus o ama verdadeiramente. E quem ama a Deus é capaz de amar o seu próximo. Só pode amar a Deus aquele que ama o seu próximo, mas quem ama a Deus vai amar o seu próximo. Seguramente, a igreja está inserida, queridos, num contexto de desamor, de frieza espiritual, de apostasia, de distanciamento do santo, do sagrado. A opção tem sido sempre pelo profano. Deus tenha misericórdia da sua igreja nesse tempo. A igreja tem sido assolada por um mundanismo transformador, arrebatador. Não nos referimos meramente ao uso de tudo quanto o mundo tem oferecido, porque a tecnologia e tudo que vem da inteligência, a produção humana advinda da capacidade dada por Deus, é bênção, é instrumento para abençoar. A questão não é essa. A questão é a maneira como nós temos usado todas as coisas. A questão é deixarmos de refletir em que direção estamos prosseguindo, estamos andando. A questão tem sido o nosso mentor. Nossa mentoria vem de onde? Quem dirige os nossos pensamentos? A quem procuramos quando precisamos de conselho? Buscamos os conselhos no Senhor? Procuramos em Deus? Damos ouvidos à sua voz que emana da palavra? Meus amados, para finalizarmos, Jesus nos dá motivações para perseverarmos na fé, para continuarmos vivendo uma vida cristã que satisfaça aos olhos do Senhor, que nos traga contentamento e realização no Senhor, lembrando sempre que nossa vida aqui é efêmera, ela passará muito rapidamente, mas Deus tem para nós a vida eterna, uma vida sem fim, sem dores, sem lágrimas, sem luto, sem morte, sem enfermidades, sem tristezas, sem angústia na alma,
sem razão nenhuma para termos o nosso coração dilacerado. Jesus nos dá motivações para perseverar nessa vida, para perseverar na fé. Jesus nos lembra nesse texto essas razões. Primeiro, o encorajamento que vem dele. Depois, a instrução, a informação a respeito dos homens, para sabermos o que esperar dos homens e como reagir às ações dos homens em nosso favor ou contra nós. E ainda a orientação que Jesus nos dá acerca da nossa relação com Deus, para termos esse relacionamento cada vez mais estreitado, para valorizarmos e investirmos na nossa vida espiritual, na nossa vida de santificação e de consagração ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, o mundo é um mundo de incertezas, mas o Deus a quem servimos, o Deus a quem conhecemos, está no controle de todas as coisas, incluindo este mundo, as suas criaturas. Deus está no controle e governa soberanamente sobre tudo isso, ainda que a palavra também diga que o mundo jaz no maligno, mas Deus governa soberanamente sobre tudo isso. Nem o maligno tem uma liberdade maior do que a permitida por Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E sabendo disso, nós não podemos perder a oportunidade que Ele nos concede para a mudança. Lá no início, nós falávamos, contávamos, repetíamos uma história tão conhecida daquele jovem que abandonava o seu pai e que teve a oportunidade da mudança, oportunidade para reescrever a história da sua aldeia, oportunidade para agir com ousadia e reescrever a história do seu povo, da sua gente, oportunidade para abençoar a sua própria vida, para abençoar a vida de seu pai e a sua própria vida. Jesus nos dá hoje oportunidade semelhante, oportunidade para voltarmos aos princípios, todos quantos necessitamos, oportunidade para a adoção dos princípios divinos àqueles que porventura ainda não o fizeram. Jesus nos concede oportunidade especial nesta noite para que passemos a viver de maneira que os princípios divinos sejam colocados em prática e o nome do Senhor seja exaltado para o louvor de sua glória e o bem de nossas vidas. Meus amados, certamente oportunidade para alicerçar a nossa vida em algo sólido, a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Bendito e glorioso Deus, agradecemos ao Senhor pela palavra que nos dás. Clamamos ao Senhor, venha aplicá-la à prática das nossas vidas. Ó Pai, continue enchendo o nosso coração do temor do Senhor e lembrando-nos, ó Deus, de que o Senhor não nos deixa sem motivação para permanecermos, ó Deus, diante do Senhor, para desenvolvermos a vida cristã autêntica, segundo o Teu querer, e para perseverarmos na fé. Pedimos ao Senhor em favor da igreja, a igreja local, a igreja espalhada por todo o território nacional, Teu povo, ó Deus, em toda a face da terra. Clamamos, ó Deus, fortalece os Teus servos e continue fazendo de cada um instrumento nas Tuas mãos para que as boas novas continuem também sendo propagadas e assim que a Tua verdade, que a Tua palavra, que a Tua salvação alcance aqueles, ó Deus, que ainda não celebraram um compromisso com o Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, fortalece-nos, ó Deus, de maneira que nada seja capaz de tirar-nos da Tua presença e de interromper a nossa comunhão com o Senhor. No nome precioso de Jesus, Teu Filho amado, unigênito e perfeito, nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém.